paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com os irmãos mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? E esta palavra, ela está no capítulo 14 do Evangelho de João. E eu queria aqui estar meditando nesse versículo 12. E esse versículo 12 diz o seguinte: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, aqui Jesus diz assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, né? A gente precisa, então, esse seria o nosso primeiro passo, né? Crer no poder que há no Senhor Jesus. Nós sabemos, olha, que Jesus, Ele é a palavra de Deus, né? Quando a gente vê no capítulo 1 de João, né? Logo no início, nós vemos que tudo foi criado pela palavra, né? Então, no versículo 3 do capítulo 1, diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Quando a gente vê lá no capítulo 1 de Gênesis, né? A gente entende a criação. A gente entende que esse mundo, né? Estava em trevas, né? E Deus, a partir daquilo que era sem forma e vazia, Deus fez todas as coisas, né? Tudo que nós podemos observar, né, neste mundo é criação de Deus, né? A gente vê o sol, a lua, as estrelas, né? Tudo que nós podemos ver, né? E podemos ir até mais longe, né? Se a gente for num laboratório espacial, pegar aqueles telescópios, né? Daqueles bem potentes, e olhar por eles, tudo que a gente conseguir ver ainda não dá a dimensão do poder de Deus, da grandeza de Deus, né? Como é grande o poder de Deus, né? Então, quando Jesus diz assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, né? Crê no poder que há nele, não em nós, né? Porque nós, sem ele, nós nada podemos fazer, né? E aqui diz que nós faríamos as obras que ele faz, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aqui, né, a gente vê na Bíblia, Jesus, ele deu vistas ao cego, né? Levantou o paralítico, ressuscitou o morto, né? Mas pensa bem, o que é isto comparado com a grandeza de Deus, né? Se aquele que fez todas as coisas, né? Ele poderia fazer muito mais, sabe? Mas deixou esses sinais, esses milagres,
para que a gente creia, né? Que ele é o Filho de Deus, né? Que veio a este mundo. Mas o poder de Deus é muito maior do que isto, né? Então, quando Jesus diz assim, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, aqui no finalzinho, né? Diz assim, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque quando Jesus subiu ao Pai, é que ele enviou o Consolador, né? É quando nós recebemos o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né? E quem é que realizaria as obras, né? Quem faz as obras não somos nós, sabe? É Ele. Aqui Jesus, ainda, como ele não havia subido ao Pai, né? Então, aqui a gente, quando lê, a gente dá a entender que Jesus está falando de fora, né? Mas, quando Jesus subiu ao Pai, ele enviou a nós o Consolador. Quer dizer, hoje, Jesus está dentro de nós, né? Ele está dentro de nós. Então, quando a gente lê, eu vou ver aqui só um versículo anterior, né? Que as obras aqui Jesus diz assim, aqui no capítulo 14 mesmo, né? No versículo 10, né? Eu vou ler aqui, olha. Diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Irmão, então veja bem, quando nós recebemos o Espírito de Cristo, né? Quem vai fazer as obras não somos nós, é Ele. É Ele quem faz. Agora, Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós vemos na Bíblia, sabe? É por isso que ele diz assim, que nós faríamos maiores do que estas, né? O que são esses milagres que Jesus fez perto da criação do mundo, perto da criação do universo, né? E esse poder está em nós pelo seu Espírito, né? Então Jesus está dizendo, olha, se vocês crêem em mim, né? Vocês farão essas obras que eu faço e as fará maiores do que estas, né? Mas é necessário que a gente tenha em nós o Espírito do Filho. Falando em filho, a maior milagre, né? De Deus em nós, né? É quando nós estivermos lá na glória, né? Estivermos lá na condição de filho, né? Não de servo, porque servo, aquele que é servo aqui, ele será servo lá em cima, né? Como os anjos são servos, mas entrar lá no reino como filho, é que nós vamos ver o grande milagre de Deus na nossa vida. Porque imagine, irmãos, nós somos como um grãozinho de areia lá da praia, né?
como um grãozinho de areia. Agora você imagina o poder de Deus fazer de um grãozinho de areia tornar-se filho de Deus, herdeiro do reino, acima dos anjos. Aí nós vamos ver, né? O milagre de Deus. Aliás, nós já somos aqui na terra o milagre de Deus, né? É olhando para quem? Para nós mesmos, né? Nós somos criação do Senhor, né? Ele nos criou, né? Se Ele não permitisse, nós nem existiríamos, né? Mas Ele fez isso. E olha, e fez mais, né? Ele é que nos separou, sabe? Ele nos escolheu deste mundo, né? Escolher é um processo assim, Deus não pegou qualquer um, né? Não escolheu. A gente mesmo, quando vai escolher alguma coisa, né? A gente acaba escolhendo sempre o melhor, né? E Deus nos escolheu. Não fizemos nada por merecer, mas Ele nos escolheu. Ele nos separou do mundo, sabe? Ele nos tirou do mundo, né? Para sermos dele. Então, se a gente entender, né? Perceber quão grande é ser filho de Deus, nossa, nós pararíamos tudo que nós estamos fazendo para fazer a vontade do Pai, né? Porque esse momento na Terra é tão passageiro e aquilo que Deus tem para nós é algo grandioso, né? Que nós nem podemos, assim, imaginar, né? Agora, ser filho de Deus, como é que nós podemos ser filho de Deus, né? Nós podemos ser filho de Deus seguindo os passos do Filho. Só o Filho conhece o caminho que nos leva à presença do Pai, né? E o que nós temos que fazer? O mesmo que Jesus fez, né? Andar como Jesus andou, né? Seguir os seus passos, né? Porque só há este caminho que nos leva ao Pai. E é neste caminho que nós temos que trilhar para sermos igual a Ele, para sermos filhos de Deus, né? Para que este poder que Ele aqui diz se manifeste em nós, né? Aqui, se nós cremos, nós também realizaremos estas obras, né? Irmãos, o que é essa pandemia para Deus, né? O que é esse coronavírus para Deus? Olha, nós expulsamos até demônios, será que daqui nós não, né? Irmãos, o poder que Deus nos deu é muito maior do que isto, né? Então, nós não temos que temer esse mal, né? Aliás, nós devemos até repreender, né? Em nome de Jesus. Porque aqui, olha que diz no versículo seguinte, né? No versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem fará? É nós? Não, é Ele. Nós estamos no nome dEle. Nós vamos no nome dEle. É no nome dEle que está o poder, não é em nós não, né? Então, no 14 diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmão, nós temos que se apoiar na palavra de Deus.
e crer na palavra, né? Quando nós cremos, né? Esse poder entra em nós, né? Por quê? Ele já nos deu do seu Espírito, sabe? O poder está nele e ele está dentro de nós, né? Nós temos algo muito poderoso, que é o poder de Deus, né? E muitas vezes nós recuamos. Isso nos faz lembrar, né? Aquele barco que estavam os discípulos e que Jesus estava dormindo, né? Que aí houve um forte vento, uma tempestade, né? Que deixaram os discípulos apavorados, com medo. No entanto, Jesus estava dormindo, né? E Jesus, o que ele ensinou? Ensinou a repreender o vento, o mar, né? E tudo se acalmou, né? Hoje vivemos essa tempestade, né? Mas nós não podemos ficar refém dessa tempestade, não. Por quê? Porque o que está dentro de nós é maior do que essa tempestade, esse vírus, né? Essa pandemia. Então, é assim, se nós agirmos como filho, né? Nós seremos filhos. Se nós pensarmos como servo, nossa, nós seremos servo para sempre, né? Nós temos que pensar como filho de Deus. Por quê? Porque Ele nos fez filho, né? E como filho é que nós vamos enfrentar este mundo, né? Nós também, assim como Jesus, temos uma missão aqui na Terra, né? Por quê? Porque nós éramos do mundo, Ele nos tirou do mundo, né? Para ser como Ele, né? Quando Ele ressuscitou, né? Teve um encontro com seus discípulos, Ele disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo, né? Então, nós recebemos o Espírito Santo, né? Para ir assim como ele veio a este mundo, né? O que foi Jesus aqui nessa terra, hoje somos nós, né? Hoje somos nós. E nós somos a luz deste mundo, né? O mundo vive em trevas, vive na escuridão, mas nós somos luz. E essa luz, ela tem que brilhar, sabe onde? Na escuridão, para mostrar ao mundo o caminho, a direção, caminho da salvação, né, irmão? É uma palavra assim, bem curtinha, né? Quando a gente olha só um trechinho, quando a gente olha aqui no capítulo 15, né, da videira verdadeira, eu vou ler aqui só um versículo aqui, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Imagina só, irmãos, há duas varas ligadas à videira verdadeira. Só que uma dá fruto, a outra não dá fruto. A gente tem que perguntar, mas por quê, né? As duas não estão na videira verdadeira, né? Ligada à videira verdadeira. Sabe, irmão?
A gente vai saber isso no versículo 663, né? Por quê? Porque nós sabemos, irmão, que a carne, ela combate contra o espírito, né? E quando nós estamos na carne, nós não damos fruto. É necessário que a gente esteja no espírito. Quando Jesus diz assim, o espírito, no capítulo 6, versículo 63, o espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Às vezes assim, Deus nos tirou deste mundo, né? Para sermos como Ele. Mas, se a pessoa gostar do mundo, né? Ela acaba ficando no mundo, né? E aí não dá fruto para Deus, né? Tem um versículo lá no início, né? Que no capítulo 1, capítulo 3, aliás, no capítulo 3, que fala o seguinte, olha, capítulo 3, versículo 31, olha o que diz. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Irmãos, então, esses que são da terra, eles falam da terra. E o galardão deles está aqui na terra. Mas nós, o nosso galardão não está aqui não, sabe? O nosso galardão está lá em cima, junto ao Pai, né? Nós vamos ver isto, né? Nós vamos ver este galardão. Mas não está aqui, né? De forma que aqui, para fazer a vontade do Pai, nós temos que estar em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito, né? A palavra diz assim, que está lá em João, né? Epístola de João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não devemos amar o mundo. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós não podemos criar raízes neste mundo. Eu vou construir isso, eu vou fazer aquilo outro. Não, nós não fomos chamados para criar raízes aqui no mundo. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Estamos no mundo com uma missão de salvação, sabe? Que é mais importante. Eu até falei da vez anterior, né? Que o grande motivo pela qual o Pai enviou o Filho a este mundo foi para nos dar a vida eterna, né? A todo aquele que nele crê. Então, vida eterna é o grande objetivo de Deus, né? E que nós possamos levar também esta vida ao mundo que muitos não conhecem, né? Mas que eles possam conhecer a verdade, possam conhecer a Jesus, né? E serem salvos. Amém, irmão? Então, eu só queria deixar, né? Essa pequena mensagem, né? Para os irmãos, que os irmãos possam refletir nesta palavra, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, tá, irmão? Fiquem na paz.